Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir nossa playlist de física aplicada para o ensino médio. Falando sobre eletricidade, nós estamos vendo a capacidade de um condutor. Fizemos um vídeo inicialmente a respeito desse assunto e agora vamos falar do contato entre condutores eletrizados. Nós vamos tentar chegar a uma definição de fórmula para definir o potencial elétrico comum aos dois condutores após esse contato. Vamos ver a definição: contato entre condutores eletrizados. Consideremos dois condutores isolados de cargas Q1 e Q2 com capacidade C1 e C2. Essa capacidade nós estamos referindo à capacidade que um condutor tem de receber cargas elétricas. Isso já foi demonstrado no vídeo anterior e também já fizemos exercício. Então, voltando, consideremos dois condutores isolados de cargas Q1 e Q2, capacidades C1 e C2 e potenciais V1 e V2. Colocando-se em contato esses condutores por meio de um cabo neutro, as cargas se distribuirão devido à diferença de potencial elétrico, até atingirem o equilíbrio eletrostático. No final desse experimento, os condutores estarão com o mesmo potencial elétrico. Então eu coloquei V1 igual a V2. Vamos tentar chegar a uma forma que nos dê o potencial elétrico comum aos dois condutores após o contato. Nós sabemos que, pelo princípio de conservação das cargas, a soma algébrica das cargas antes e depois do processo de transferência será a mesma. Então eu representei aqui os condutores. Vamos dizer que é um condutor 1 e um condutor 2. Então aqui são condutores isolados. Ainda não houve a transferência de cargas entre eles. Então eu tenho um condutor 1, ele tem uma carga 1, uma capacidade ou capacitância 1 e um potencial elétrico 1. Aqui eu tenho um condutor 2, ele tem uma carga 2, uma capacidade 2 e um potencial elétrico 2. Agora vamos instalar esse cabo neutro ligando esses dois condutores. Então haverá transferência de cargas, porque a gente viu na definição que tem diferença de potencial elétrico. Então nós teremos agora, para o condutor 1, carga 1, capacidade 1 e potencial elétrico V. Para o condutor 2, teremos uma carga 2, capacidade 2, potencial elétrico V. Você vê que o potencial elétrico agora ficou igual. É por isso que eu não coloquei nenhum nem dois aqui. Potencial elétrico, nós teremos no final desse experimento, eles serão iguais. Então você vê lá na definição. No final do experimento, os condutores estarão com o mesmo potencial elétrico. Então V1 é igual a V2. Então eu posso simplesmente falar V e V. No vídeo inicial dessa série, nós fizemos essas demonstrações. Que capacidade ou capacitância, ou seja, o quanto de carga elétricas um condutor pode receber. A gente chegou nessa fórmula, que é a carga dividido pelo potencial elétrico. Então, capacidade é igual a carga dividido pelo potencial elétrico. Essa ideia vai ser importante para a gente demonstrar a fórmula que nós queremos agora. Potencial elétrico comum aos dois condutores. Então vamos lá, eu vou escrever novamente aqui. Eu expliquei no vídeo anterior que essa fórmula serve para determinar a capacidade do condutor em qualquer formato. Então, capacidade é igual a carga dividido por potencial elétrico indicado pela letra V. Eu vou isolar a carga. Então, esse que está dividido passa multiplicando. Então, vai ser C vezes V. Ok? Vamos pensar no seguinte, ó. Pelo princípio de conservação das cargas, ele diz que a soma algébrica das cargas antes e depois do processo de transferência será a mesma. Então, Q1 mais o Q2
é igual. Isso aqui antes do experimento. Vai ser igual a Q1 mais Q2 após o experimento. O experimento é conectar esse cabo para fazer a transferência de carga em função da diferença de potência elétrica desses dois condutores. Muito bem, a gente está dizendo que carga é igual a C vezes V. Como eu tenho carga 1, eu vou fazer uma adaptação. Eu vou escrever assim, carga 1 vai ser igual a C1 vezes V1. Mais carga 2. Como carga é C vezes V, eu faço essa adaptação. C2 vezes V2. Já estou tomando como base aqui. A gente viu que no final o potencial elétrico será o mesmo. Então eu posso dizer que a carga 1 agora é o C1 vezes V, porque não tem mudança mais no potencial elétrico. E a carga 2 eu posso indicar por C2 vezes o V, pelo mesmo princípio. O potencial elétrico vai ser igual. Para fazer o passo a passo, eu vou copiar como está aqui. C1 vezes V1 mais C2 vezes V2. Porque aqui, ó, nesse segundo membro da equação, eu tenho dois termos e o V aparece nos dois. Então vai para a evidência. É uma forma de fatoração. Então V vem para a evidência. Quando eu divido C1 por V, vai me sobrar o C1. C2V dividido por V, vai sobrar o C2. Esse C significa capacidade ou capacitância. Como nós queremos determinar o potencial elétrico comum aos dois condutores, potencial elétrico é o V. Então eu tenho que isolar o V. Então V vai ser igual. Então isso que está multiplicando tem que passar dividindo o outro membro. Então é C1 vezes V1, estou aqui, mais C2 vezes V2, e vai ser dividido por C1 mais C2. Ok, isso é uma fórmula. Essa fórmula pode ficar assim, porque nós podemos entender o seguinte, que C vezes V é carga. C vezes V é carga. Então eu tenho C1, V1. Então isso aqui pode ser carga 1. C2 vezes V2 pode ser carga 2. Então fica mais tranquilo a fórmula assim. O potencial vai ser C1 vezes V1, repetindo, eu vou trocar por carga 1. C2 vezes V2 eu troco por carga 2. E continua sendo dividido pela mesma coisa aqui. C1 mais C2. Então nós ficamos com essas duas definições e vamos usar a depender das informações do exercício. Então vamos lembrar que isso aqui é potencial elétrico. Então uma unidade é o volts. Volts. Ok? Vamos trabalhar com essa unidade quando fizermos esse tipo de cálculo. Então aqui está a fórmula para o potencial elétrico comum a dois condutores após o contato. Então esse foi um vídeo de demonstração de fórmula. Você gostou? Deixe like, compartilhe, faça inscrição no canal. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Os nossos vídeos têm essa característica, é uma conversa simples e direta com você. Apresentando propriedades, demonstrando fórmulas, como eu fiz agora, e resolvendo exercício, o que nós vamos fazer no próximo vídeo. Então você veja a playlist completa. Até mais! Tchau!